Regina tem redução de espaço na torácica, na coluna torácica ou dorsal, e tem redução em C5, C6. Se isso tem cura, e isso atrapalha a respiração dela. Sim, geralmente o que acontece para a pessoa ter essa redução de espaço na torácica, na dorsal e na cervical, os movimentos que nós fazemos com os braços para pegar objetos, escovar os dentes, comer, escrever, digitar, o braço ele vai para cima, para frente. O ombro vai para cima e para frente. E o ombro ele puxa a cabeça para baixo e para frente. A pessoa vai ficando corcunda e a cabeça vai pressionando de cima para baixo. Então, vai aumentando a curvatura na cervical e na torácica. Corcunda aumenta na torácica e aumenta a curva no pescoço. Então, reduz-se o espaço para a coluna, a cabeça pressiona, o encurtamento de peitoral que a gente faz quando pega os objetos ou quando pega algum peso, faz algum esforço, puxar um objeto, fechar os braços, abraçar. E quando a pessoa faz esforço ou ela é muito tensa, que ela contrai muito, o peitoral que é mais utilizado, ele é mais forte, então ele predomina. E ele vai puxando, vai fechando espaço aqui na frente e diminuindo o espaço para a coluna. Então, precisa abrir tórax, abrir peitoral, alongar pescoço, alongar um músculo que vai da nuca até o externo, que é o esternocleidomastoideo, para que a cabeça vá para trás e para cima, para abrir a coluna, abrir o tórax, abrir a coluna. Abrir o tórax é alongar a musculatura do tórax para abrir espaço entre as costelas, para que a coluna também consiga abrir espaço das vértebras. A partir do momento que abriu o espaço das vértebras, descomprimiu os nervos, diminuiu a tensão dos nervos, o bico de papagaio, que é um calo ósseo formado pela tensão do nervo, esse calo ósseo, ou esse bico de papagaio, o osteófito, ele vai ser reabsorvido. E também vai afastar as vértebras, vai descomprimir a C5, C6 e descomprimir nervos que vêm para a região da traqueia e facilitar a passagem de ar. A falta de ar também, se o tórax está contraído, ele está espremendo o pulmão ali dentro. Ele está pressionando o pulmão e não deixando o pulmão expandir. E quando a pessoa quer encher o pulmão de ar, que ela faz força para encher o pulmão de ar, o pescoço contrai e causa pressão na cervical, a cervical nos nervos e bloqueia o nervo, então dificulta a respiração também. E na base do pescoço, na última vértebra da coluna cervical para a torácica, que é um ponto de transição da parte do pescoço, que é uma parte que tem grande mobilidade da coluna, para a parte do tórax, que não tem mobilidade, porque as costelas não deixam as vértebras rodarem, então é uma transição de uma parte móvel para uma parte fixa da coluna. Essa transição, nesse ponto, tem um ossinho mais saltado ali. Se a pessoa põe a mão ali atrás, dá para sentir que tem uma vértebra que é mais saliente. Em algumas pessoas é bem saltado isso, e até a musculatura parece que forma um cupim. Então, essa tensão toda ali, a vértebra ali na C7, T1, que é a C8, o nervo, comprime ali e bloqueia essa região. Então, interrompe a passagem de ar. É isso que também causa apneia respiratória ou a parada respiratória. A pessoa não consegue respirar porque não passa ar. A traqueia fecha. Fecha a passagem de ar. Então, quando a pessoa alonga peitoral, alonga tórax, as costelas se afastam, alonga o pescoço, a coluna cervical abre, a postura melhora, a pessoa passa a respirar com facilidade e a reverter todo esse processo. Então, tem cura sim. É praticar os exercícios, é mudar hábitos e qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer o que é, o que fazer, né? Como mudar esses hábitos. Porque às vezes coisas que parecem simples, que não têm influência nenhuma, têm uma grande influência sobre o corpo. Né? Quando a pessoa está em pé, ela para em cima de uma perna só. Vai desequilibrar o quadril, vai desequilibrar a coluna, dá escoliose, vai gerar tensão na mandíbula, na ATM. Vai causar alteração no pescoço, na clavícula, um ombro mais alto que o outro, a pessoa carrega a bolsa de um lado, tensiona mais aquele lado, ela usa mais uma das mãos. Eu sou destro, mas hoje eu tenho facilidade para usar a mão esquerda, para praticamente todas as atividades. Não é a mesma força, não é o mesmo controle ainda. Mas
A diferença que eu tinha da mão direita para a mão esquerda antes, eu só usava a mão direita. Hoje eu uso as duas, né? E a força é bem equivalente hoje. Então, hábitos que parecem simples, mas a partir do momento que você começa a praticar os exercícios, começa a se perceber, você vai identificar que determinados hábitos, determinados comportamentos, eles estão produzindo as tensões que estão alterando o seu corpo, te fazendo encolher. Um exemplo de uma pessoa que ela foi me procurar, isso foi em Maringá. Ela tinha dores nos ombros, tensão no pescoço, nos ombros, e ela foi me procurar por causa disso. E com os exercícios, com a prática dos exercícios, ela começou a se perceber mais e a perceber como ela se sentia diante de certas situações. E ela tinha uma vizinha que a incomodava muito. Ia pedir para marido dela ir trocar lâmpada, arrumar chuveiro, fazer aquilo que, ao invés de ela contratar um profissional, um encanador, não, ela pedia para o marido da vizinha. Ia pedir café, açúcar, sal, vinagre, óleo, pedia as coisas. E essa minha paciente, ela estava já saturada da pessoa. Mas ela, pelo comportamento dela, pelo jeito dela ser, ela não conseguia dizer não. Quando ela começou a fazer os exercícios, a se perceber e a perceber como aquela situação a incomodava, quando ela chegou nessa consciência do corpo, e a pessoa foi lá pedir, a vizinha foi pedir alguma coisa para ela, ela falou, olha, você vai no mercado e faz suas compras, você não vem mais me pedir nada aqui porque eu não vou te fornecer, eu não vou dar mais nada para você, não vou te emprestar mais nada porque depois você não devolve, e vai arrumar um marido para você, porque o meu você não pega mais emprestado para arrumar nada na sua casa. E teve um outro fato em Vila Velha, de uma paciente, que ela tinha um comportamento assim, de não responder às pessoas, por uma educação que nós recebemos, de que você não pode dizer não. Essa pessoa foi na Pedra da Cebola, que é um parque que tem lá, com os 3 filhos, e o Flanelinha chegou e falou, eu vou cuidar do seu carro. Ela falou, não, você não vai cuidar, a viatura da polícia está ali. Se eu riscar o meu carro, eu marquei a sua cara e eu vou chamar a polícia para te prender. Ela falou que depois ela não sabe como foi que ela reagiu daquele jeito. Como ela teve a coragem de fazer uma coisa que ela já queria ter feito há muito tempo. Quer dizer, quando a pessoa está tensa, que ela não tem consciência sobre si, e como certas situações fazem ela se contrair, se tensionar, e como essas situações fazem mal para ela, ela continua passando mal, ela continua produzindo doenças, ou alterando percepção sobre o corpo, produzindo disfunções, alterações de função no corpo, que são chamadas de doenças. Repetindo os comportamentos que levam ela a reforçar os problemas. E quando a pessoa começa a praticar os meus exercícios, começa a fazer um movimento prestando atenção, onde está alongando, aonde é para relaxar, a prestar atenção no seu corpo, essa pessoa não vai fazer uma cirurgia na coluna. Essa pessoa não vai precisar fazer uma cirurgia para hernia de disco, para parafusar a coluna, para corrigir uma escoliose. Por quê? Ela passa a se perceber e a identificar o que está levando ela para essa alteração na coluna. Escoliose. Um exemplo de uma moça, uma garota de 12 anos. Em 2 meses ela saiu de uma coluna em boas condições para uma escoliose de 32 graus. O que aconteceu? Num determinado dia, uma determinada noite, o tio, o irmão da mãe dela, foi da casa dela, pulou o muro, passou pela janela do quarto dessa garota para avisar a mãe alguma coisa, dar um recado para a mãe dela. Ela pensou, essa menina de 12 anos, pensou que fosse um ladrão. Ela ficou com tanto medo, se encolheu tanto, que em 2 meses a coluna dela não tinha espaço. Ela se encolheu de tal maneira, aproximou cabeça e quadril, e a coluna dela entortou por causa daquele susto e daquela situação de medo e dos pesadelos que ela teve depois. Então, medo, insegurança,
faz a pessoa se encolher. A reação física diante de uma situação de medo, de insegurança, de irritabilidade, uma pessoa que é perfeccionista e ela deixa as coisas de um jeito e a outra pessoa vai lá e muda do lugar, mexe nas coisas dela e ela se irrita com isso, ela fica transtornada com isso, é uma pessoa que vai produzir problemas na coluna, problemas na medula e que muitas vezes vai fazer uma cirurgia porque ela não teve esse entendimento ou essa orientação, o acesso a esse tipo de informação, de que se ela começar a praticar, pôr em prática com os exercícios, a mudar o seu comportamento, a mudar os seus hábitos, e a partir daí ela se perceber, ter mais consciência sobre si, e com essa maior consciência, ela começar a identificar o que causa tensão, o que causa problemas para ela fazer ela se encolher, ela se livra desses problemas todos. Ela se livra das cirurgias.